começando. Olá! Quem, Olá, quem tudo tá bem? on aí? Vamos adicionando o pessoal aqui. Bora. Oi, Karen. Oi, todo mundo. Boa tarde. Boa tarde, Boa tudo tarde. bem? Eu tô adicionando o pessoal aqui, eu já vou falar com vocês. A princípio, quem tá entrando, eu peço para que desligue os microfones só para eu poder dar os avisos e saudar vocês, beleza? Para não ficar dando microfonia. Mas sejam todos bem-vindos. Tem uma galera entrando aí. Nós somos uma turma grande, então nós vamos ter que nos organizar para que todos possam ter oportunidade de falar. Isso me deixa muito contente, muito feliz. Estou muito empolgada. Acho que todo mundo aqui está bem ansioso, ansiosa. E a gente vai aprender bastante, com certeza, juntos. Então, a galera que está chegando aí, eu peço então que sejam bem-vindos e desliguem o microfone só para eu saudar vocês. E daí eu vou abrir para um outro falar. Vamos ver como é que vai ser o nosso número. Estamos já em 9 pessoas. E olhem, lembrando que vai ser gravada a aula. Então, quem não quer colocar cara, não põe, né? Por causa dos direitos autorais, é direito de vocês. Mas eu ia adorar que vocês colocassem as carinhas de vocês, porque dar aula com carinhas é muito mais legal do que dar aula sem carinhas. Então, obviamente, eu sei que às vezes dá vergonha, mas aqui ninguém vai ter vergonha, não. Aqui não, tá bom? Então, peraí, deixa eu adicionar mais alguns aqui. Estão entrando, estamos em 13 já, hein? Vamos fazer o seguinte, posso chamar alguém aí só para ir se apresentando de primeira? Se alguém, ó, se eu chamar o nome, se tiver vergonha, por enquanto vai ser em português. Então não fala assim, finge que não ouviu, faz de morto. E a gente vai se conhecer um pouquinho, beleza? Então deixa eu ver aqui. Patrícia Souza, tá on? Oi, eu sou a Pati. Tudo Eu falo bem? daqui de Boa Vista, Roraima. Tô super ansiosa. Já E tem alguma aí? noção de inglês, Pati? Oi? Já sabe alguma coisinha de Aqui inglês tá um ou pouco não? barulho, eu não tô conseguindo escutar direito. Tá baixo? Galera, quem mais aí? Tá baixo o meu microfone? Por favor, Aqui tá comentem. perfeito. Perfeito. Acho que é o barulho da rua mesmo. Não tem um fone aí, Paty? Não, não tenho. Eu já procurei, mulher. Tá, eu vou tentar falar alto. Tem que guardar a voz, porque depois dessa ainda vou ajudar o pessoal da turma de espanhol. Então, quem tá aqui vai fazer a turma de espanhol também vai me ver hoje 3 horas praticamente. Não, umas 2 horas e pouquinho aí. Vai ter que aguentar essa minha cara aqui hoje. E ela tá um pouco acabada porque hoje eu tive um dia de dor, um dia de cólica. A mulherada que tá aí sabe o que eu tô falando. Mas a gente tá aqui sobrevivendo, firme e forte. Mas enfim, vamos começar então. Deixa eu ver quem mais que pode dar um oi pra mim aqui. A Luciana Santana, tá on? Liga o microfone aí pra gente, pra dar um oi. Cadê o som? Cadê o som? Tá fazendo a morta, Luciana? Fazendo que não tá ouvindo? Que eu pulo, disfarça, disfarça. Oi. Aí, agora eu tô te ouvindo. Estão ouvindo a Luciana? Estou. Beleza. Então vai lá, Luciana. Quem é você? De onde é? Só pra gente saber, ter uma noção de quem é a galera. Luciana Santana, sou de Fortaleza. Fortaleza, É, Ceará. pelo Terra de Ceará. Preto Zezé? Isso. Ah, meu Deus, hein? E eu lá no Paraná, o que eu tava fazendo no Paraná? Nada contra quem é do Paraná e que é como eu. Porém, né? Ceará, gente, Nordeste. Ai, meu Deus, um sonho. Mas deixa eu ver quem mais aí. Só mais uma então e depois eu vou chamando Eu intercalado, posso tá, falar. gente? Vai, Daiane então e depois a Anne, tá? Vamos a Daiane primeiro. Daiane Almeida. Boa tarde, sou a Daiane Menezes, falo de Salvador, Bahia. Meu Deus. Outra nordestina aqui no nosso meio. Seja bem-vinda. Vai ser um inglês com um Obrigada. sotaque baiano demais. Então vamos lá. Sim, Seja bem-vinda, Daiane, assim como todos os outros que estão chegando aí. Anne Costa, bora lá, obrigada. apresente-se. Deixa eu abrir aqui a câmera. Boa Aí, tarde, meu nome é agora sim, com Tatiana, câmera muito mais melhor. conhecida como Anne. Aham. Todo mundo me chama de Anne.
Eu moro em Fortaleza, mas não é Fortaleza, é mais na região metropolitana, Eusébio. Legal. Seja bem-vinda. Já tem uma noção de inglês, Anne? Eu até esqueci de perguntar para as meninas as outras, mas eu vou Acredito que voltar. só o trivial que a gente aprende na escola. Beleza. Já é alguma coisa. A gente acha que não é, viu? Mas quando chega aqui, por exemplo, eu tô morando em Londres e eu passei o sufoco todo do início. Galera que tá chegando aí, deixa eu me apresentar um pouquinho rápido. Quem chegou agora, eu peço só que desligue o microfone, só para não dar interferência. E sempre quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, levantem a mãozinha. Tá vendo que tem uma mãozinha aqui embaixo, quem tá no computador? Quem tá no celular deve ter uma mãozinha por aí também. Isso, a Anne apertou. Então, supondo, eu vi que o nome da Anne apareceu, eu vou falar Anne, ou Anne, ó, já tô falando em inglês. Anne, você está aí? Are you here? Aí você pode falar, beleza? Só pra gente se organizar, tá, gente? A nossa turma são 70 alunos mais ou menos. É óbvio, aí ó, a Dri também levantou a mão. Dri, você está fazendo um teste ou quer uma pergunta? Eu não tô te ouvindo, eu acho que seu microfone tá desligado. Dri, não te ouvi, desculpa, mas se você tiver alguma pergunta, levanta a mão de novo que eu já aciono aqui. Então, bora lá, eu vou só me apresentar para vocês. Meu nome é Karen Campana, tô organizando esse curso junto à CUFA England, CUFA Inglaterra, né? England em inglês, já vamos gastar o nosso inglês. Eu sou coordenadora responsável por aqui. Quem trabalha na CUFA sabe quais são os trabalhos da CUFA, quem não sabe, a gente vai falar um pouco disso também. Porém, a CUFA, de modo geral, faz projetos de todos os tipos, de educação, relacionados a contribuições de modo geral que possam auxiliar famílias que estão em necessidade, sempre potencializando as favelas, como disse Elsa Taide, favela não é carência, favela é potência. Então, estamos aí firmes e fortes, sempre tentando contribuir de alguma forma. Trabalhei mais de 9 anos com a CUFA Paraná, England. Agora a England a gente começou faz uns 2 anos, deu uma parada porque eu tive alguns problemas pessoais, como todos eu acho que tem umas oscilações, né? E agora a gente está voltando com os projetos, principalmente voltados à educação, agregando pessoas aqui. Então vocês vão ouvir falar. E quem não segue a CUFA ainda, vocês vão ver o link, eu já vou colocar aqui, sigam lá, tanto a CUFA Nacional, quanto a CUFA dos estados aqui representados, bem como da England, beleza? Sou professora de português por formação, não é minha formação língua inglesa. Então, assim como vocês, hoje eu tô me colocando também como aprendiz. E eu vou tentar trazer para vocês o que eu já sei. Ah, Karen, você é fluente? Não sou plenamente fluente. Me viro, sou bastante exigente comigo mesma, então talvez eu diria para vocês que eu sou um intermediário, mas eu sou um pouco sem vergonha. Então a gente vai falando, a gente vai se enrolando e o importante é se comunicar, certo? Então eu quero que vocês sejam sem vergonhas aqui. Quando eu pedir a participação de vocês, sem vergonha mesmo, tentar, porque aqui todos estão para aprender, ninguém sabe mais do que ninguém e nada melhor do que vocês se sentirem à vontade para participar, beleza? Enfim, trabalho aqui em Londres na área de hospitalidade, que é servindo café em sala de reunião, dando uma ajeitada em estoque, é dentro de uma empresa de investimentos e também atuo como professora de português para estrangeiros. E agora estou na coordenação da CUFA como trabalho voluntário. Então, sou uma mistura de um pouco de tudo, sabe? Tem hora que eu dou umas loucuras aqui, a gente fica meio cansado, um pouco, né, exausto, mas é a vida de quem tá tentando algo diferente aqui. E eu posso contar para vocês depois um pouco dessa minha experiência aqui fora, que já são 5 anos e alguns quebradinhos já aqui, certo? Hoje, então, eu vou compartilhar com vocês aqui, espero que funcione tudo lindo, o que nós vamos trabalhar hoje. Vou compartilhar a tela inteira, porque senão a gravação vai dar errado. Certo, vamos lá então. Eu vou entrar aqui no meu celular, gente, porque senão eu não vejo a cara de vocês quando eu compartilho a tela inteira. Então, só um minutinho, me dá um segundo.
Enquanto isso, alguém aí quer se apresentar, levanta a mãozinha que eu já chamo enquanto eu entro no link. Chama Rafaela André, cara. Aí, Rafael André, então você já se apresenta. Hello. Hey, como está? How are you? I'm fine and you? Já está. Hello, my name is Mas Rafaela. vejam que a I'm from Roraima. pessoa tá empolgada, Então, já tá gente, falando inglês, já. Gosto Já tô assim. falando, já tô speak aqui English very well. Oi, gente, meu nome é Rafaela, eu sou de Roraima, é um prazer estar aqui com vocês. Patrícia também é de Roraima e a minha irmã também está aqui, a Daniele Magalhães de Brasília, também está participando e é um prazer poder aprender e aprimorar o idioma com vocês. Beijo. Rafaela, eu tô vendo você ou você tá com a câmera desligada? Eu tô com a câmera desligada porque Olha eu só, tô gente. chegando do trabalho. A pessoa vai se apresentar e ela some na câmera, gente. Como é possível? Estou brincando. Não, mas seja bem-vinda. Lembrando a galera que tá entrando agora, essa aula tá sendo gravada. Se você se sente desconfortável em aparecer, por favor, desligue a câmera, porque em alguns momentos eu vou oscilar entre a tela da aula, assim como ver a cara de vocês. Eu tô aqui no celular também. Então, por aqui eu consigo ver o que vocês me mandarem de perguntas, caso queiram escrever escrito também. Silmara, então, se apresenta aí. Obrigada, Rafaela, seja bem-vinda. Hello, teacher. Good afternoon. My name is Silmara. I am from São Paulo, capital. Gosto assim. Ousada, Silmara, seja bem-vinda. Welcome to the lesson English Beginner Lesson 1, ok? Vamos lá então, Silmara, muito prazer e seja bem-vinda aqui. Estamos dispostos aí a aprender um pouquinho mais, certo? Obrigada. Eu vou estar com a câmera desligada porque eu ainda estou na empresa, mas eu estou com fone, então estou aqui acompanhando, tá bom? Tá, joia, não tem problema, tá bom? Desde que não tem problema pra você e tá tudo certo aqui, certo? Então vamos lá, galera, vamos começar a lição. Então eu peço que a galera desligue o microfone aí, mas qualquer pergunta, levante a mãozinha aí que daí eu chamo vocês, certo? Esse curso, especificamente, vai ser feito em português, com tradução diferente do espanhol. Por quê? Os professores do espanhol somente falam espanhol. E eu, como falo português, ainda mais que é um iniciante, resolvi fazer mesmo em português. E, obviamente, a gente vai ver várias sentenças, vários textos relacionados ao idioma do inglês. E vocês terão a oportunidade de me ouvir gastando esse inglês, beleza? Então, bora lá. Vamos começar, então. Hoje a aula, antes de começar a aula, na verdade, eu tenho que recordá-los que esse projeto, então, é da CUFA Inglaterra, com a IAI, que é a minha empresa de língua portuguesa, né, relacionada a cursos. Então, a gente fez uma parceria para desenvolver esses cursos relacionados à língua. Quem não segue ainda as páginas, tá aí do lado, CUFA English. Sigam a CUFA Brasil, obviamente. E também aí, caso conheçam pessoas que queiram aprender português. Deixa eu ver aqui quem é que tá entrando e tá me mandando mensagem. E eu não adicionei, desculpem a interrupção. Bora lá, deixa eu só adicionar eu como anfitriã cadê eu aqui, gente? Cadê eu aqui? Cufa. Dri, pode perguntar. O curso de português você dá em outro horário ou quando vai iniciar? O curso de português a gente não desenvolveu ainda. O que a gente desenvolveu foi o curso de espanhol e de inglês. Mas a gente tem planos de fazer sim um curso de português, inclusive para brasileiros, para que possam desenvolver na área de, seja para fazer um vestibular, seja para fazer um concurso, seja para melhorar a escrita e assim por diante. A gente fez um curso ano passado de escrita criativa, que a gente trabalhava algumas coisas de língua portuguesa, e agora a gente está com a intenção de fazer isso, mas a gente não lançou esse projeto ainda. Então, assim que a gente concluir, a gente vai divulgar na página e você consegue acompanhar, beleza? Ah, ok. Pode Mas para pessoas imigrantes você pode, né? Para quem tá começando a aprender português, quem não sabe, né, diferente de vocês que são falantes,
A gente vai desenvolver um curso disso também, mas a IAI separado, sem estar ligada com a CUFA, ela já possui um curso que está disponível no site. Se vocês seguirem lá a página, vocês vão visualizar melhor. Eu só não vou ficar falando muitos detalhes aqui para não ficar uma coisa... Não, ok. Eu só perguntei porque você falou em português. Sim. E aí meu esposo precisa falar um pouco português melhor. Que legal. Não, mas dá uma olhada na nossa página lá, o IAI Português, que tá ali o arroba, que tá aqui na aula. Deixa eu colocar aqui. Peraí. O idioma dele não é o nosso. Ah, não é o nosso. Então, lá, você me manda uma mensagem lá que eu te trago melhor essas informações e qualquer um aqui também, tá, gente? Eu só não vou falar Ok. para não ficar perdendo esse espaço, que é o do curso, e não ser um pouco incoerente com o que a gente veio fazer aqui. Mas, Dri, me manda mensagem lá que eu te respondo com certeza. Beleza? Ok. Obrigada, viu? Deixa eu só adicionar Eu que agradeço. Deixa eu adicionar eu aqui. Eu tô em uma cidade do México. Ah, você está no México. Olá, chica, como estás? Aí, ó, gente, eu gosto assim. Você vendo? Esse curso vai longe. Internet é isso. A gente vai alcançar a galera de tudo quanto é lugar. Bora lá, então. Vamos começar, então, o curso. Se eu voltar assim, gente, vocês verem que eu tô intercalando, é porque eu tô tentando adicionar as pessoas que estão chegando atrasada, né? E pode ser que eu saia um pouquinho aqui, tá, gente? Deixa eu ver aqui quem é que tá mandando, que não conseguiu entrar no grupo, mas enfim, sigam essas páginas aí. Isso é o que a gente vai ver hoje. Peraí. Ah, esse pessoal atrasado, vocês estão vendo o grupo, né, que tá movimentado. Poderia enviar novamente o link? Deixa eu só tentar fazer uma última tentativa. E vou pedir para que vocês tentem sempre entrar dentro do horário para evitar essas interrupções, considerando que eu tô sem um auxiliar neste momento. Mas se alguém quiser ser conciliar e me ajudar com esse auxílio no inglês especificamente, porque nos outros eu já estou sendo a hoster, aí eu posso estar adicionando, tá? A galera que tá chegando agora, eu peço que desligue os microfones, por favor. Só para não dar interferência aqui, vocês vão ver aqui embaixo. E qualquer pergunta que vocês tiverem, tem a mãozinha aqui, vocês podem levantar e me perguntar, beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Como vocês estão vendo, não tem mais ninguém. Obrigada, Leia, que mandou o link aí no grupo. Vamos ver se a galera consegue entrar. Enfim, vamos começar então. O que a gente vai aprender hoje? Obviamente, aqui eu coloquei algumas coisas que eu acredito até que sejam demasiadas, tá? Um pouquinho bastante. Então, a gente vai ver hoje como se apresentar, começar a relembrar o verbo to be, que eu acredito que é uma das coisas que vocês viram na escola. Se tiver algum contato com o inglês, muito provavelmente viram esse verbo, que às vezes causou até um pouco de irritação, digamos assim, de tanto ver isso. Mas é importante a gente dar uma relembrada porque vai ser útil no dia a dia, na hora de falar, certo? E o outro é os personal pronouns, que são os pronomes pessoais. Então, a gente vai tentar ver isso hoje e se não der tempo, na próxima aula a gente vai estar dando uma olhada, além de algumas sentenças úteis para vocês já irem praticando desde já, certo? Então, vamos começar com a apresentação. E aí, eu vou pedir para que vocês que estão aí e têm vontade de participar, tentar falar, levantem a mão e eu vou chamar intercalando, certo? Mas, de modo geral, vou fazer só essa leitura rápida aí do slide para que vocês acompanhem e depois eu deixo vocês praticarem na fala. Então, como apresentar-se? Para você dizer o oi, o tudo bem, o meu nome é Karen, muito prazer, você pode dizer, como indica aí no número 1, como vocês estão vendo, você pode dizer Hello, how are you? My name is... Aí você vai dizer o seu nome. I'm from Brazil. Nice to meet you. Certo? Há outras formas de dizer basicamente a mesma coisa? Claro. Assim como no português nós temos o how are you, nós temos o... Desculpa, no português a gente tem o como vai, a gente tem o como está, o tudo bem, tá tudo certo, e aí? No inglês também vão ter várias formas de dizer. Então, aqui no número 3, por exemplo, vocês estão vendo a tela rosa? Só para confirmar.
Sim. Então tá, obrigada. Então olhem aí, aqui são algumas formas que quer dizer a mesma coisa, que é simplesmente para você saber o estado da outra pessoa. Então, how are you? How are you? How are you? How are you doing? How are you doing? Qual é a diferença dos dois? No sentido? Nenhum. Porém, esse doing aqui, que vem do verbo to do, que é o verbo fazer, e que também serve como um verbo auxiliar, e a gente vai ver isso mais pra frente, nesse caso aqui, ele não indica nada. Ele só indica que tem um grau de formalidade. Então, how are you é um pouquinho mais informal. Você tende a perguntar para pessoas do seu ciclo de amizade, do seu ciclo de trabalho e assim por diante. Enquanto how are you doing talvez seja mais usado para quem você está conhecendo agora ou para quem te exige um certo grau de formalidade. Assim como no português temos essas possibilidades, no inglês não vai ser diferente, certo? Então, os seguintes, how is it going? How's everything? Alright? What's up? How have you been? How do you do? Esses todos também dizem a mesma coisa, porém, vamos dizer que aqui o alright seria o nosso tudo certo, você já está colocando uma indicação de positividade, tá? Então, alright seria o nosso tudo certo, ou talvez o nosso tudo bem, enquanto que what's up é basicamente e aí? Até o que é o nome da minha companhia de português que está em parceria com o projeto. Então, esse what's up é bem informal. How are you entra basicamente nos dois. How are you doing mais formal, enquanto what's up fica mais informal ainda. Então, é entre amigos, entre a galera, entre aí o pessoal que você conhece e está acostumado a conversar. Os demais já entram mais de uma forma, como eu posso dizer, um pouquinho diferente de perguntar a mesma coisa e dentro de um grau de formalidade. Esse how have you been é tipo assim, como você tem ido, como você tem passado, tá? É uma forma um pouquinho diferente de perguntar, mas que tem o mesmo sentido. Então, Karen, eu preciso fazer tradução dessas palavras? Galera, eu não indico que vocês façam tradução dessas palavras. Por quê? Se você traduzir, principalmente se você traduzir separadamente, você vai se complicar no momento de, como eu posso dizer, no momento de poder falar, porque uma palavra sozinha, ela significa uma coisa, como por exemplo, o do, ele é o verbo fazer. Jogue aí no Google Tradutor, você vai ver que ele significa fazer. Agora, se eu coloco ele dentro da frase, ele pode ser simplesmente algo para auxiliar uma pergunta, ele pode ter o sentido de fazer, ele pode ter o sentido de nada, como tá aí no texto, tá? E simplesmente tá ali para acompanhar e trazer um grau de formalidade. Então, cuidem disso, evitem ficar traduzindo palavra por palavra. O que vocês estão... Eu sei que vocês estão começando, dá um desespero às vezes quer traduzir, quer sair sabendo tudo. Vá com calma. Por exemplo, coisas que eu já indico que vocês façam desde já, aposto que alguns aqui já fazem isso, que é, por exemplo, assistir filmes, assistir séries, assistir documentários, assistir notícias, escutar músicas, várias coisas que tenham contato com a língua inglesa. Dentre elas, a mudança do idioma dentro do seu celular. Isso é uma coisa simples e que você já pode fazer desde agora para que você possa se acostumar com as palavras no idioma. Então, já comecem a mudar alguns estilos no momento que você está tentando aprender. Comece a educar a você mesmo, vou mudar meu celular sim no idioma. Vou começar a assistir filmes agora escutando em inglês. Apesar da dublagem brasileira ser maravilhosa e muitas vezes ser cheia de emoção e que às vezes no inglês você vai falar assim, tá faltando alguma coisa, você vai ver outras coisas muito interessantes que é ligado principalmente à cultura, ao jeito de falar daquele povo que fala inglês, que pode ser desde um filme australiano, um filme norte-americano,
um filme inglês britânico, enfim, os países que falam inglês como idioma oficial ou pelo menos como um dos principais idiomas. Então comecem a mudar esses hábitos para que vocês comecem a se familiarizar. Como eu comentei aqui no começo da aula, quando eu cheguei aqui, infelizmente, você não tem um tradutor ali, né? Que tá ali falando com você. Existe um foninho, né? Que parece até tem pra comprar na internet. Na época do desespero, eu até pensei, não vou mentir não, sabe? Porque em questão de sobrevivência aqui, quando você vê alguém falando com você e você não conseguindo se comunicar, ainda mais com uma pessoa que gosta de falar um pouco, né? Não é meu caso. Mas quem aqui gosta de falar vai entender o que eu tô falando. Imagine você de repente não poder se comunicar. Então o que eu quero que esse curso seja para vocês é um começo, é um primeiro passo. Ah, quem já tem uma noção? Legal, e a gente vai aprender mais coisas aqui. Mas eu quero primeiramente motivá-los a seguir estudando. Como eu disse, eu estou há 5 anos aqui. Ainda não vejo que eu tenho um grau de influência, mas já me viro muito bem, já é bem menos sufoco, é menos ataque cardíaco no telefone igual era antes, sabe? Cada vez gerava uma ansiedade, uma pressão. Então, isso é importante que vocês vão colocando em prática. Ah, cara, mas eu vivo no Brasil, aqui é mais difícil praticar. Olha, gente, em partes concordo, porque talvez você vai ter menos contato pessoal, físico, com pessoas que falam inglês. Porém, a gente está falando de uma época em que existe Netflix, existe Amazon, existe HBO, existe tantas TVs que dá para você assistir séries, assistir filmes. Existem aplicativos hoje de conversação que você consegue ter conversas com pessoas lá de fora. Uns são pagos, que você paga um preço mais carinho, outros são mais baixos, que também é algo a pensar em investir se um dia vocês tiverem possibilidade de fazer isso. Grupos às vezes gratuitos que tem na internet que se organizam para conversar. Às vezes são pessoas falantes de inglês de várias partes do mundo e que isso também traz um grau de complicação na compreensão, porque nós temos os sotaques, as variações. Hoje, para mim aqui, por exemplo, ouvir uma pessoa falando inglês que seja italiana, eu sei que ela é italiana falando inglês, porque eles falam cantando até no inglês. É muito engraçado isso. E a gente também tem a nossa marca. A gente também tem a nossa marca no português brasileiro. Não pensem que não, porque quando eu falo inglês aqui, ou vamos falar que eu sou portuguesa, ou se eu tô um dia mais empenhada, cantante, vamos pensar que eu sou italiana, ou espanhola, alguma coisa assim. Mas, cara, eu não quero ter sotaque. Como professora de língua, como uma pessoa que estudou, vamos parar de preconceito linguístico. Vocês vão ter variação linguística dentro do Brasil. Quem fala no Nordeste fala diferente de quem é do Sul. Quem fala no Sul é diferente de Minas. Quem vai falar vindo lá da Inglaterra é diferente do norte-americano. E não pensem que não tem uma tretinha entre eles a ponto de falar assim, o meu inglês é melhor que o seu inglês não é o inglês oficial, como ocorre com Brasil e Portugal, por exemplo. Então, vamos parar com isso, não tentem, assim, óbvio, Karen, eu quero melhorar a pronúncia. Beleza, invista nisso, queira melhorar a sua pronúncia, tá? Mas também não se sinta pressionado a não falar porque você não tem o inglês perfeito, tá? Se é que existe isso, porque aqui, por exemplo, na Inglaterra, se você for para Liverpool é diferente de Manchester, se você ir para Londres é diferente, dentro de Londres principalmente, que é uma cidade assim como São Paulo, que tem uma riqueza, uma variedade de pessoas, você vai escutar vários sotaques, porque são pessoas de várias partes do mundo, inclusive de várias outras cidades da Inglaterra. Então, buscar essa perfeição é legal para aprimoramento, mas não existe um inglês perfeito com o sotaque certinho, lindo, maravilhoso. O importante é que vocês estejam praticando, estejam arriscando e qualquer oportunidade que você tiver aí no seu lugar de encontrar algum inglês, se arrisque a falar. De encontrar alguém que é de fora e que às vezes fala outro idioma, mas o inglês por ser
a língua mundial, né? Digamos assim, ela facilita a comunicação, já que tem toda uma questão política, econômica que define o inglês, né, como a principal. Então, vamos tentar colocar em prática, beleza? Então, eu queria ver aí, eu vou compartilhar uma tela e a gente vai fazer um teste. Quero ver os corajosos. O que vocês vão fazer agora? Alguns já se apresentaram falando essa parte básica, que é o que vocês estão vendo aí na tela agora. Vocês estão vendo uma tela? Não. Não? Ah, porque a pessoa aqui tá dormindo, ela não compartilhou a tela, tá achando que tá compartilhada, é louca. Tá, mas peraí. Agora vocês vão ver a mágica acontecer. Isso é só a tensão do primeiro dia, viu, gente? Vocês acham que a gente não fica nervoso também com esses rostos bonitos e simpáticos aí do outro lado? Estão vendo a tela agora? Sim. Beleza. Então, o que é essa primeira frase? O que a gente tinha visto anteriormente era o número 1 e o número 3, que é o que vai estar nesse seguinte, tá? Antes, então, da gente ver isso, só para finalizar essa página aqui e ficar done, terminada, tá? Good morning, good afternoon, good evening, good night, hello, hi. Isso aqui são as saudações, aquele bom dia, boa tarde, boa noite para quando você chega no lugar, boa noite quando você geralmente está de saída ou sabe que a pessoa está indo para casa a fim de dormir também, né? Já está no horário, digamos, de dormir. E o hello, que seria o nosso oi, o nosso olá, e o hi, que seria o nosso oi e o nosso olá, certo? Então, aqui são as básicas e uma observação aqui importante que eu faço principalmente para, já que a gente falou nessa questão de pronúncia, para os paranaenses, por exemplo, se tiver alguém aí, por exemplo, eu. Como você fala a palavra leite? Eu sou do Paraná do Norte, a gente fala leite. Como vocês falam no estado de vocês, na cidade de vocês, muitas vezes vai ser diferente. E no inglês, muitas vezes, eu vejo que eu, sendo do Paraná, na hora de fazer por exemplo, good night, eu falo assim, good night. Percebam a diferença? Então, good night, good evening. Não é good, tá? Por que eu tô falando isso? Porque no português, de modo geral, todas as palavras têm todas as sílabas de uma palavra, elas vão ter uma vogal, certo? Uma vogal. Vai ter um A, vai ter um E, vai ter um I, vai ter um O e vai ter um U. No inglês, não. Então, aqui a gente tende a colocar, por exemplo, no good, a gente fala good morning, good afternoon, good evening, good night, hello, hi. Esse link aqui, com essa apresentação, se você tá anotando, legal, mas eu vou mandar para vocês, para quem queira fazer anotações em caderno, praticar a escrita, isso é muito legal, já fica a dica para vocês. E ele vai ter um áudio, tá? E é só vocês clicarem aqui em cima que vocês vão conseguir escutar o áudio, ele vai encaminhar para um link. Enfim, então bora lá que agora é a vez de vocês falarem para eu poder beber uma água. Levanta a mão aí, quem é que quer fazer essa apresentação? Lembrando que o que está entre colchetes aí, o name and origin, é o quê? O seu nome e de onde você é. Pode ser de onde você está agora, como pode ser literalmente a sua origin lá de quando você nasceu e que você nem mora mais lá. Porém, hoje na aula eu quero saber onde vocês estão mesmo. Então, vamos colocar aí que eu sou de tal lugar, com essa ideia de onde você está agora, tá? Só para eu conhecer vocês. Deixa eu ver aqui quem é que me chamou. Estúdio? Aline, Oi, Aline, tudo bom? tudo bem? How are you? Fine, I'm fine. Oh, very well. So, try now, make your presentation. Tente agora fazer a sua apresentação. Okay. Hello, my name is Aline Profeta.
I'm from Belo Horizonte, Minas Gerais. Mais que eu posso Vamos falar? falar então, só assim, só pra gente fechar e fazer encurtado como tá, né, na tela, a última frase do Nice to meet you, que é o muito prazer em te conhecer, em conhecê-la. Mas eu tenho que ver lá. Ótimo. Então, eu finalizo nice Eu to tenho que ver meet you. você. Liana, desculpa, você pode só Oi. desligar seu microfone um pouquinho? Daqui a pouco eu vou abrir pra você fazer o teste aqui, pode ser? Aí, obrigada. Desculpa. Vai lá, desculpa você agora de novo, Aline. Eu finalizaria com nice to meet you. Sim, aí você pode finalizar com Nice to meet you e na próxima página a gente vai ver outras formas. Vamos pensar assim, para você já ter aquele quebra-gelo, digamos assim, a Aline agora vai repetir de novo essas frases e em seguida eu quero que alguém ligue o microfone, mas de preferência levante a mão, já que vocês estão, eu vou citar o nome e a pessoa vai falar a vez dela com as informações dela, pode ser? Então vai lá, Aline, fala de novo pra gente então o que você tá vendo aí na tela com os seus dados, na ordem que tá aí, só pra gente treinar, repetição. Hello. Hi, how are you? I'm fine. My name is Aline Profeta. I'm from Belo Horizonte, Minas Gerais. And nice to meet you. Perfeito, Aline. A única coisa que você colocou logo depois do how are you, você já respondeu como é que você tava. E é legal, você pode já falar como você tá, mas você também pode já esperar alguém te perguntar pra você ter essa troca. Então, por exemplo, eu digo pra você, hello, Aline. Ou, não vou falar seu nome, né? Porque eu não sei seu nome ainda, desculpa. Hello. Aí você me responde. Hello. How are you? Hello. How are you? I'm fine, and you? I'm fine, thanks. What's your name? My name is Aline Profeta. Where are you from? I'm from Belo Horizonte, Minas Gerais. Oh, nice to meet you. Nice to meet you too. Perfeito, Aline. Bora lá, deixa eu ver quem mais aí. Levanta a mão pra gente fazer um teste. Aline, obrigada. Eu que agradeço. Cadê os corajosos? Lucas, bora lá. Me escutam? Tô te ouvindo, mas cadê sua cara aí pra gente ver você? Vamos botar a cara no jogo ou não? Só um instante. Deixa eu só ver se tem mais alguém para adicionar enquanto você liga aí. Tá, não tem mais ninguém. Legal. Eu vou deixar a tela e depois você vai repetir a segunda vez. Eu vou tirar a tela pra gente fazer um teste para ver se a sua memória vai lembrar aí. Certo, Lucas? Ok. Então vai lá, sua vez de fazer a repetição aí dessas frases básicas para vocês já colocarem na cabeça e começar a praticar. Hello. How are you? My name is Lucas. I'm from Nordeste. Nice to meet you. Perfect, Lucas. Só algumas coisinhas que eu vou... Não é só para você, já pra galera observar. Que nem eu falei, não vai ter um sotaque perfeito, mas para facilitar o entendimento em alguns momentos, porque, vamos dizer assim, principalmente os países de financeiro dominante, muitas vezes eles tem alguns que tem uma mania de fingir que não entendeu o que você falou. Porque eu passei por isso, eu passo por isso. Então, a gente pode tentar melhorar algumas coisinhas só para facilitar essa comunicação, beleza? Não me leve a mal, é só pra gente ir adaptando. Então, bora lá. Ó, quando você falar hello, perfeito. How are you? How are you? Esse are é bem quase um ar do Paraná mesmo. How are you? How are... Não. Vai, tranquilo. Toma o seu tempo. Respira. How are you? How are you? How are How are you? you? How are you? How are you? Perfeito. Vai praticando que isso você vai melhorando. Eu sei que pra quem é do Nordeste, esse R deve soar, que deve doer os ouvidos, né? Mas, ó, vamos lá que vai dar tudo certo, tá? Então, deixa eu só ver aqui.
Eu vou desligar aqui, só pra você ver um pouco minha afeição aqui. Eu não sei se vocês estavam vendo minha cara também, ou vocês estavam vendo só a apresentação. Os dois. Tô vendo os dois. Então é eu que tô achando que eu não tô aparecida. Então vamos voltar aqui, eu vou deixar vocês com a colinha. Beleza, então. Então, hello, how are you? Aí essa entonação pode ser assim, Karen, how are you? Pode. Normalmente aqui na Inglaterra, como eles são um pouco mais fechados, assim, não são muito expressivos que nem a gente, eles tendem a falar mais how are you? How are you? Uma coisa mais curtinha, mais contida, tá? Mas se vocês falarem how are you, tá perfeito. Só pratica então esse are. É quase a palavra ar, só que o ar do Paraná. O ar do porta, porteira, portão, que é o nosso R retroflexo, beleza? Então, hello, how are you? Repete de novo. Hello, how are you? Tá vendo como vai melhorando? Então, vai praticando essa parte. My name is... E daí coloca o teu nome, vai. My name is Lucas. I'm Perfeito. from Nordeste. Nice to meet you. Perfeito. Duas correções aí só da pronúncia. Esse from é aquele R assim, ó. I'm from. Perfeito. O I'm vai ter que fechar um pouco a boca, porque tudo que é M no inglês, ó, I'm from Brazil. I'm from Nordeste. I'm from... E coloca sua cidade também, se você quiser falar. Então, vai lá de novo. Vamos lá. My name is Lucas. I'm from Brazil. Nordeste. Perfeito. Nice to meet you. Sim. E aí, no nice to meet you, esse TO aí que vocês estão vendo, vai ser uma coisa meio assim, tio, tá? Nice to meet you. Nice to meet you. Óbvio, gente, a minha pronúncia não vai ser perfeita do jeito do inglês britânico ou do norte-americano, porque eu não sou. Nunca vai ficar igual, tá? Então, assim, vocês vão perceber algumas diferenças escutando áudios, escutando TV, mas algumas coisas dá pra gente tentar se aproximar pra facilitar essa identificação. Então, Lucas, obrigada, tá? Eu que agradeço. Agora vamos ver quem mais que vai levantar a mão aí pra gente avançar depois pra outra parte. Letícia, empolgada, já levantou a mão. Eu gosto assim. Cadê a Letícia? Ai, seja bem-vinda. Letícia, Obrigada. Bora se apresentar, mas eu quero que você se apresente em inglês então, hein? Você tá vendo a tela aí ou não? Você tá vendo vocês, né? Beleza, então eu vou pôr a tela agora. Deixar bem grande para ficar mais fácil. Então vai lá, sua vez. Hello, my name is Letícia. Are you from Brazil, São Paulo? E nice to meet you. Ok. Tá. Aí só algumas correções para você ficar alerta e atenta. A frase do how are you faltou ali, mas depois a gente pode praticar de novo. Mas ali no momento em que você fala I'm from, você falou quase a pergunta, que é Are you from? Tipo assim, você é de... Porque você colocou, pareceu um are, tá? Pelo menos eu ouvindo. Então repete comigo. I'm from. I'm from. Perfeito. I'm, fecha a boca porque é um M. I'm from. From. Perfeito. I'm from, fala de novo sua cidade. I'm from São Paulo, Brasil. Perfeito. E termina a última frase só para escutar de novo? Nice, né? Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Isso. O que acontece, gente? Quando são palavras que parecem vogais, como é o caso aí do Y, que faz o som do I, às vezes, sabe? Do nosso português, eles vão tentar juntar. Assim como a gente fala assim no português. Você tá bom? Como você tá? Então, eles vão fazer algumas coisas assim para facilitar a rapidez da comunicação. Então, não precisa ter pressa nesse princípio, principalmente,
Mas se você já quiser adaptando esse som de nice to meet you, nice to meet you, nice to meet you. Repete aí. Nice to meet you. Perfeito. Então agora eu vou tirar essa tela aí, vamos fazer um desafio com você, porque você tá craque, já percebi. Eu vou falar uma frase e você vai tentar responder, só que só com essas coisas simples, tá? Não vamos incrementar não, tá? Então eu vou te dar um oi, você vai me dar o oi de volta, que pode ser o hello, o hi e assim por diante, e a gente vai trocar algumas perguntas. Então galera, atenção aí, hein? Se errar não tem problema, hein, Letícia? Relaxa e bora lá. Hello! Hi. How are you? Good. You good? Sorry, what's your name? My name is Letícia. Where are you from? Are you from São Paulo, Brasil? Yeah, I'm from São Paulo, Brasil. Nice to meet you, Letícia. Nice to meet you too. Perfeito, Letícia já colocou o to, que é o nosso também. Então, muito prazer em conhecê-la. E nem tava no texto, mas ela lembrou porque, com certeza, se você estudou um pouquinho de inglês, você já viu essa frase, né, Letícia? Colava tudo. Não, mas agora a gente acabou com a fase da cola, porque a ideia é o quê? A gente vai, eu entendo que na época de escola às vezes é uma obrigação, mas agora eu tenho certeza que vocês estão com o intuito de querer aprender. Então, quando eu passar uma tarefa ou outra pra vocês, ainda que vocês errem, fiquem tranquilos. Quem puder fazer a tarefa, obviamente. Mas é importante que vocês tentem. É importante que vocês errem. Vou dizer que as coisas que eu mais errei foi as coisas que eu mais aprendi aqui, na marra mesmo, e sigo errando, e a gente vai aprendendo, e assim por diante. Faz parte como qualquer outra coisa da vida, certo? Então, obrigada, Letícia. Vamos avançar aqui para a próxima. Peraí. Tá, Patrícia, diga aí, levantou a mão. É que eu fiz a pergunta na hora que você estava na outra tela. Desculpa, então vai. Nós vamos ter uma apostila em PDF? Sim, eu vou fazer o seguinte, a apostila toda fechada do inglês eu ainda tô fazendo, mas todas essas aulas vocês vão receber esse mesmo material que eu tô mandando, então vão ser apostilinhas PDFs por aula, tá? Que depois eu posso juntar tudo e vocês vão ter acesso, beleza? É o mesmo material que tá passando aqui. Oi, Anne? Vai encaminhar no grupo do WhatsApp? Vou encaminhar no grupo e vou colocar lá no Google Classroom. Quem não tá ainda, me avisa por quê. Lá no Google Classroom, especialmente, eu quero que vocês coloquem dúvidas. Eu quero que vocês participem lá. Porque o WhatsApp, eu sei que às vezes incomoda as pessoas no momento que tá o trabalho. Fica ali, né, uma notificação e tal. Então, joguem lá no grupo do Google Classroom, para que isso fique salvo, essa dúvida, que vocês possam consultar sempre, facilita demais, tá? Então vai estar lá também esse material, eu vou colocar para vocês. Até amanhã eu devo estar disponibilizado. Dá para fazer atividade lá também, né, Karen? Sim, atividade também. Lá eu vou colocar quiz, né? Vou colocar perguntas. Talvez eu vou colocar em formato de comentário mesmo, que vocês vão participando. Eu quero interação de vocês, porque às vezes a gente vai estar aqui em 30 e talvez não fiquem chateados se hoje vocês não foram chamados. Mas na outra aula vocês podem ter certeza. Eu tenho uma memória boa de nomes que eu não... esse nome eu lembro que eu não chamei, então não se incomodem. Eu sei que alguns são mais tímidos, mas eu gostaria muito que todos vocês participassem. Beleza? Então, mais alguma pergunta por agora? Não, né? Então, desliguem os microfones, então, só pra gente terminar essa parte, porque tem a ver com o mesmo assunto, e era óbvio que essa aula ia ser gigantesca, ela vai dar para umas 3, 4 aulas. É bom que eu já tenho 8 ainda preparada já, então já vai ter aula já até o fim do ano, beleza? Pra gente desenvolver mesmo, tá? Então, olhem aqui. Aqui são outras formas de dizer tudo isso que vocês disseram. A gente tem aqui 8 minutos, tá, gente? Pra aula, porque a pessoa que tá sem pagar o plus, a aula termina. Então, vamos ver se a gente consegue fechar pelo menos essa página, certo? Então, olhem lá. O primeiro, que basicamente todos esses vão significar a mesma coisa. Um com uma informação a mais, outro com uma a menos.
Vou falar por número, vou falar cada uma. E se você tiver dúvida do que significa, levanta a mão, porque eu sei que tem gente que tá começando do zero e tá tudo bem, a gente explica, tá? Número 1. Hello, how are you? My name is Karen. I'm from Cambé, Paraná, Brazil. Ou Cambé é State of Paraná, Brazil. Nice to meet you. Hi, number 2. Hi, how are you doing? I'm Karen. I'm come from Cambé, State of Paraná, Brazil. Pleasure to meet you. Percebam que é uma outra forma de dizer nice to meet you, pleasure to meet you. Tá basicamente seguindo o mesmo modelo. A diferença é que a segunda parece que ela tá um pouco mais formal, tanto pelo how are you doing, que significa a mesma coisa de como está, como você tá, só que para mostrar um grau de formalidade. E o pleasure to meet you é até mais chique falando, né? Então, vocês que já decoraram nice to meet you, pratiquem aí o pleasure to meet you. Pleasure, pleasure, pleasure to meet you. Good morning. My name is Karen. I'm from Brazil. How's going? Essa já é um pouquinho mais informal. Eu dei um bom dia, que pode ter um grau de formalidade, mas depois eu já falo, how's going? É como tá indo, como você tá indo. Mesma ideia de como você está. Number 4. Hello, I'm Karen, but you can call me Ka. Lovely to meet you. Aqui a gente já percebe que tem um pouquinho de um tom de gente fresca, digamos assim. Desculpem o termo, mas uma coisa assim, uma pessoa mais uma coisinha mais assim bonitinha. Então, tipo, eu vou falar o meu nome, vou falar qual é o meu apelido, que é nickname. Quem é da época do MSN vai lembrar que tinha lá o nickname. Quem é desse tempo lá da antiguidade, certo? Então, lovely to meet you. Esse lovely é tipo assim, é adorável te conhecer. Love, lovely. Lovely to meet you. Lovely to meet you. Então, hello, I'm Karen, but you can call me. Você pode me chamar, mas você pode me chamar de K. Você pode me chamar de teacher, tá? Então, a gente pode botar em um apelido ou uma forma mais curta, encurtada do seu nome, que é o nickname. Number 5. Good evening, my name is Karen. I'm a pleasure to meet you. I'm a pleasure to meet you. I'm a pleasure to meet you. Também um pouco mais formal. E aí vocês podem ver que eu não perguntei como vocês estão. Talvez seria bom para uma apresentação em algum lugar, que você não vai ter oportunidade de ouvir como as pessoas estão, e você não tem necessidade de ficar fazendo essa pergunta, que você não vai ouvir a resposta, né? Então você já vai chegando, boa noite, meu nome é Karen, é um prazer encontrá-los, é um prazer estar aqui. Number 6. Hi, I'm Karen. It's great connection with you. Meu nome é Karen e é ótimo, é maravilhoso, né? Esse great aí tem mais ideia de ótimo. É ótimo conectar-me a você. Connecting. Vejam que tem palavras que são muito semelhantes ao português, então você consegue associar algumas coisas, certo? Isso por quê? Porque o inglês também tem uma base no latim, assim como o português. Number 7. Hello, I'm Karen. I come from Brazil and I'm 33 years old. I'm glad to meet you. Supondo que vocês precisam falar a sua idade, nessa sentença número 7 tem lá I'm, vai colocar o número. Aí você vai pesquisar o seu número como tarefa para você conseguir falar a frase número 7, hein? No meu caso, 33. 33. Ou aqui eles falam mais 33. 30. Eles não falam tanto 30 como no inglês americano. Então, I'm 33 years old. I'm glad to meet you. Esse glad é tipo assim, eu tô muito bem, tô muito contente de te conhecer. Talvez até com uma ideia assim, é um orgulho te conhecer. Para acabar, a última então, nós temos Good afternoon, my name is Karen. I'm the occupation. Aí essa occupation você vai colocar a sua profissão ou o que você faz, tá? Então, por exemplo,
good afternoon. Oh, hello, I'm Karen. Oh, good afternoon. My name is Karen. I'm the teacher. Ou I'm the Portuguese teacher for... E aí? Que daí eu coloco o nome da companhia, certo? Então, essas são algumas formas de vocês se apresentarem. A gente treinou no slide anterior essa e vocês vão treinar em casa essas outras aqui. Nesse slide que eu vou mandar para vocês, já tem a continuação das aulas seguintes. Então, vocês vão receber várias outras páginas. E é legal que vocês já dá para dar uma lida antes, sabe? Dá para dar uma estudada antes e praticar já, para que na hora que chegar o momento da aula, vocês consigam se virar tranquilamente. Certo? Vocês estão me vendo aí na tela para se despedir, que faltam 2 minutos? Sim. Beleza, então. Gente, como o tempo tá acabando, então, sugestões, eu também tô aqui aprendendo com vocês. Se vocês acharam que eu fui muito rápido, ou eu fui muito devagar, ou podia ter agilizado o conteúdo e assim por diante, vocês me mandem, eu tenho prazer em ouvi-los. Se tiver dúvida também, deixa eu ver quem é que levantou a mão aqui, vamos ver se vai dar tempo de responder a pergunta. Alexander? Não, eu levantei a mão sem querer. Não tem problema, Alexander, seja bem-vindo e a próxima aula, tamo junto de novo no mesmo horário. Gente, então, ó, vamos uma selfie, quem quiser ligar a câmera aí pra eu ver se eu consigo pegar algumas pessoas, que faltam 1 minuto, vamos ver se eu consigo fazer um print pra gente botar na página da CUFA. Sorriam aí. Tá bom, deixa eu tentar que deu erro aqui. Alguém aí dá um print, porque meu celular aí tá muito louco. Aí, agora deu. Mais um, deixa eu ver se eu consigo colocar outras pessoas. Quem quer aparecer, solta o microfone aí, porque daí aparece as caras aqui, porque eu tô vendo 9, tá? Então tem que falar alguma coisa para o Google Meet ficar brigando. E a ligação vai cair provavelmente. Todo mundo sorrindo naturalmente. Eu tô tirando várias. E foi um prazer falar com vocês. Tá bom, gente? Um beijo. Kisses and see you next time. Next lesson, Tuesday. Same time.